Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é domingo, dia 8 de junho de 2025 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Estamos agora na lição de número 159, que declara: dou os milagres que tenho recebido. Dou os milagres que tenho recebido. Essa lição, ela é uma continuação orgânica, como eu costumo dizer para vocês, da lição de ontem. Hoje aprendo a dar como recebo. Então, eu dou os milagres que eu tenho recebido. Eu dou o estado de consciência que eu tenho recebido a partir da minha conexão com a minha fonte, com o meu Criador, com Deus, meu Pai, minha mãe, ok? É exatamente disso que essa lição trata. Dou os milagres que tenho recebido. Ninguém pode dar o que não recebeu. Para dar alguma coisa é preciso que a tenhas primeiro. Aqui as leis do céu e do mundo estão de acordo, mas aqui elas também se separam, pois o mundo acredita que para possuir uma coisa é necessário guardá-la. A salvação ensina o contrário. Dar é a forma de reconhecer o que tens recebido. É a prova de que o que tens é teu. Então vou ler esse parágrafo de uma outra forma. Na terceira dimensão, acreditamos que para possuir uma coisa é necessário guardá-la. A quinta dimensão, a mente de quinta dimensão, nos ensina o contrário. Dar é a forma de reconhecer o que temos recebido. É a prova de que o que temos é nosso. A visão de Cristo é um milagre. Vem de muito além de si mesma, pois reflete o amor eterno e o renascimento do amor que nunca morre, mas tem sido mantido obscuro. A visão de Cristo retrata o céu, pois vê um mundo tão semelhante ao céu que Deus criou, perfeito, que pode ser lá espelhado. O vidro escurecido que o mundo apresenta só mostra imagens distorcidas em pedaços quebrados. O mundo real retrata a inocência do céu. A visão de Cristo é o milagre no qual nascem todos os milagres. É a sua fonte, ela permanece com cada milagre que dás e ainda continua sendo tua. É o laço pelo qual o doador e o receptor são unidos em extensão aqui na terra, assim como são um só no céu. Cristo não contempla nenhum pecado em ninguém, e em sua vista os isentos de pecado são um só. A sua santidade foi criada pelo seu Pai e por ele próprio. Lembrando que o título do livro que eu sempre recomendo para vocês é A Humanidade é Isenta de Pecado, do mestre Masaharu Taniguchi. A visão de Cristo é a ponte entre os mundos, entre a terceira e a quinta dimensão. E podes confiar seguramente no seu poder para carregar-te desse mundo ao outro, aquele que foi santificado pelo perdão. Coisas que aqui parecem ser bem sólidas, lá serão meras sombras, transparentes, vagamente vistas, por vezes esquecidas e nunca capazes de obscurecer a luz que brilha no que está além delas. A santidade foi restaurada à visão e os cegos podem ver. Essa é a dádiva única do Espírito Santo, a casa do tesouro à qual podes apelar com perfeita certeza à procura de todas as coisas que possam contribuir para a tua felicidade. Já está tudo aqui. Tudo pode ser recebido, basta pedir. Aqui a porta nunca está trancada e ninguém é recusado o menor pedido. E a ninguém é recusado o menor pedido ou a mais urgente necessidade. Não há doença que já não esteja curada, nenhuma carência insatisfeita, nenhuma necessidade que não esteja preenchida dentro desse tesouro dourado de Cristo. Aqui o mundo relembra o que se perdeu quando ele foi feito.
pois aqui ele é reparado, o mundo é reparado, feito de novo, mas sob uma luz diferente. O que se destinava a ser a casa do pecado vem a ser o centro da redenção e o lar da misericórdia, onde os sofredores são curados e bem-vindos. Ninguém será mandado embora desse novo lar, onde a sua salvação o espera. Ninguém é um estranho para ele, ninguém lhe pede coisa alguma, exceto a dádiva de aceitar as suas boas-vindas. A visão de Cristo é a terra santa, em que os lírios do perdão fincam suas raízes. Esse é o seu lar. Podem ser levados daqui de volta para o mundo, mas nunca poderão crescer no seu solo desnutrido e de pouca profundidade. Precisam da luz, do calor e dos benignos cuidados que a caridade de Cristo provê. Precisam do amor com que ele os contempla e vêm a ser os seus mensageiros, que dão como receberam. Damos assim como recebemos, né? Tira do seu estoque para que os seus tesouros possam aumentar. Então eu dou porque eu sei que aquilo que eu tenho vai aumentar. Seus lírios não deixam o seu próprio lar quando são carregados de volta para o mundo. As suas raízes permanecem. Não deixam a sua fonte, mas carregam consigo a sua beneficência, transformando o mundo num jardim como aquele de onde vieram, e ao qual retornam com mais fragrância. Agora são duplamente bem-aventurados. As mensagens que trouxeram de Cristo foram entregues e devolvidas a eles, e eles as devolvem a Cristo com contentamento. Então, é a multiplicação. É o milagre da multiplicação. Tudo aquilo que eu dou volta para mim multiplicado. A gente já ouviu isso, né? A gente até às vezes fala, né? Quando alguém dá alguma coisa pra gente, eu tenho muito esse hábito, né? De falar que volte para você multiplicado. E volta, né? Seja o que for que a gente dê, né? E inclusive, gente, o que é ruim também, tá? Se a gente dá pro outro algo ruim, também volta pra gente multiplicado. Infelizmente. Contempla a provisão de milagres preparada para dares. Não és digno da dádiva quando Deus designou que essa te fosse dada? Não julgues o Filho de Deus, mas segue no caminho que ele estabeleceu. Cristo teve um sonho de um mundo perdoado. É sua a dádiva pela qual pode ser feita uma doce transição da morte para a vida, da desesperança para a esperança. Vamos nos permitir sonhar com Cristo por um instante. O seu sonho nos desperta para a verdade. A sua visão nos dá os meios para o retorno à nossa eterna santidade em Deus, que nunca foi perdida. Ok? Muito bem. Dou os milagres que tenho recebido. Então eu entro nesse estado de consciência, eu aprendo a ficar nesse estado de consciência, que é o meu estado de conexão com Deus, que é eu permanecendo o maior tempo possível na minha mente certa. Eu recebo os milagres todo o tempo, porque eu estou pedindo por eles. Então eu tenho as minhas percepções corrigidas todo o tempo, ok? E eu saio na rua entregando esse estado de consciência. Conseguem entender isso? Entregando esse estado de consciência, que é o estado de consciência que eu tenho, né? Como a gente diz na Seichonaia, como o mestre Masaharu Taniguchi fala, eu entrego essa atmosfera mental. Eu sou a incorporação dessa atmosfera mental, da consciência crística, da consciência búdica, da consciência átmica. Então eu dou essa atmosfera mental. Quanto mais eu dou, mais ela se multiplica em mim. Através, como é que eu dou essa atmosfera mental? Através das minhas palavras, através das minhas ações, através das minhas atitudes, através dos meus bons atos, através dos meus bons atos em relação ao próximo, atos intencionais. Eu faço atos intencionais, eu tenho atos intencionais para ajudar o meu próximo, ok? Eu me policio
para não me envolver em críticas, em julgamentos, em ataques, especialmente quando se trata de situações as quais eu não conheço bem, né? Não vou me envolver, eu não sei o que verdadeiramente está acontecendo, eu não vou tomar partido. Concordam comigo? Não vou fazer isso. Não vou fazer isso, isso não me ajuda. Isso não me ajuda a quê, Jaque? Isso não me ajuda a eu me manter no meu estado de consciência crístico, estado de consciência que é bom pra mim. Não me ajuda. E é nesse estado de consciência crístico, búdico, que eu consigo manifestar uma vida boa para mim. Uma boa vida para mim, para aqueles a quem eu amo. Tudo na minha vida corresponde à minha atmosfera mental. Tudo. Tudo. A minha saúde, as minhas amizades, os meus relacionamentos, o meu trabalho, a saúde dos meus animais de estimação, minhas posses, né? Ok? Então é isso. Dou os milagres que tenho recebido, tá bom? Dou os milagres que tenho recebido. Agora a gente passa então para a leitura do livro da Melody Beach, o texto do dia 8 de junho. Olha que bacana, caindo no domingo. Lembrando que hoje à noite teremos live às 19 horas, se Deus quiser. Penúltimo item do capítulo 10, os ídolos da doença, tá? Depois eu vejo aqui qual é para vocês. O título do texto da Melody é O Divertimento. Divirta-se um pouco com a vida, com o dia. A vida não é uma lida. Isso é uma velha crença. Liberte-se dessa crença. A vida é uma aventura, uma viagem. Acontecerão coisas que não podemos nem imaginar. Substitua o peso e o cansaço de espírito pela alegria. Cerque-se de pessoas e coisas que proporcionem leveza de espírito. Torne-se sensível à leveza de espírito. Nossa viagem pode ser uma aventura excitante. Divirta-se com ela. Hoje me divertirei com a vida, com a minha recuperação de relacionamentos codependentes, com as pessoas e com o meu dia. Né? Então, o que você pode fazer para se divertir hoje? Né? Eu já tive hoje a minha cota de diversão, gente. Mas agora que eu li o texto, eu vou ver se eu consigo fazer mais alguma coisa, tá? Então, olha só. Hoje nós vamos ler o item 4. Ler e estudar, né? O capítulo 10, os ídolos da doença. O item 4 é o item o fim da doença, tá bom? Na semana que vem, a gente vai fazer a negação de Deus, o item 5. Daqui a 15 dias, a gente vai fazer uma vivência de cura entre gerações, com foco em saúde física, problemas físicos. Por quê? Porque a gente está teremos terminado de estudar o capítulo que fala sobre a doença. E aí depois na outra semana, daqui a 3 semanas, então, nós vamos fazer, vamos dar início ao estudo do capítulo 11, tá bom? Então lembrando que nós damos os milagres que temos recebido. Passamos agora para a leitura do texto do livro Milagres no Trabalho, transformando a sua orientação interna em influência externa. Tá? Então, ela tem um capítulo aqui, a gente já terminou de ler o livro, mas ela tem um capítulo que é perguntas e respostas. Como eu gerencio isso? As suas perguntas dos milagres no trabalho sendo respondidas. Então, eu vou ler uma ou duas aqui, a depender do tempo que a gente vai levar, tá? A seguinte sessão, essa sessão é uma seleção de perguntas de estudantes de um curso em milagres e de clientes meus de treinamento que eu gostaria de compartilhar com vocês como uma forma de continuar a conversa que começamos neste livro. Como você poderá ver, algumas dessas perguntas se relacionam a situações muito específicas que ocorrem nos locais de trabalho. Ai, maravilhoso! A prática é tudo. Enquanto outras refletem uma abordagem de mais alto nível com uma aplicação mais universal.
eu espero que você, que o que você vai aprender aqui seja útil. No que diz respeito a incorporar de forma prática os princípios de Um Curso em Milagres no seu próprio caminho de carreira, tá? Então vamos lá. Como eu saberei? Pergunta número 1. Como eu saberei que o curso está tendo um efeito de transformação no meu trabalho, está tendo o efeito de transformação no meu trabalho, na minha carreira, o qual eu estou buscando, né? A transformação que eu estou buscando. Como? Como saberemos? Você vai saber que que os ensinamentos de Um Curso em Milagres estão funcionando quando você estiver em paz. Na sua carreira, isso significa uma mente que é capaz de sustentar uma calma profunda, independentemente das circunstâncias ou do caos que estiverem acontecendo no seu entorno. Esse sentimento de paz chegará a você sob diferentes formas, mas a maioria dos estudantes tem o seu primeiro momento de né, a sua primeira, eles têm essa expressão, né, que é o aha moment, o momento aha, né? Seria o nosso momento, tá funcionando, né? Aquele insight que você tem, né? Quando começam a observar a sua mente egóica sem julgá-la. Isso a gente já tá fazendo, né? Isso a gente já sabe fazer, estamos numa jornada hoje, estamos na lição 159, né? Já sabemos fazer isso. A maioria de vocês está aqui comigo pelo 5º ano seguido, né? Então, você também vai começar a notar esses momentos quando você está perdendo a sua paz ao manter o conflito acontecendo, né? Então você tá lá ventilando as chamas do aborrecimento, por exemplo, até que elas fazem a sua raiva entrar em ignição, né? O que ela quer dizer com isso, né? Quando a gente, como se a gente estivesse abanando lá a fogueira para poder oxigenar o fogo para ele crescer, não é isso que a gente faz? Quem já acendeu fogueira aqui conhece bem o processo, né? Eu já fiz já participei, né, de muitas fogueiras xamânicas, muitas. Adoro uma fogueira, né? Então eu conheço bem esse processo. Ao longo do tempo, você vai ficar você vai ter cada vez menos vontade de ir para esse lugar. E isso vai dar a você uma presença de maior liderança e de maior maturidade emocional no seu trabalho. Adicionalmente, você também saberá que o curso está tendo um efeito positivo na sua vida, no seu trabalho, quando você se lembrar de pedir por um instante santo. No momento em que você se afastar do amor, o que vai resultar numa visão espiritual que é requerida para ver a magnitude, para que seja vista a magnitude dentro de você mesmo e dos outros, por períodos mais extensos de tempo. Se você já tiver se sentido perdido nesse sentido, e se você não puder encontrar um sentimento de paz no trabalho, lembre-se desse conselho clássico para a sua carreira. Por mais que você possa amar o seu trabalho, ele não poderá amar você de volta. Olha que interessante isso aqui, né? Por mais que você possa amar o seu trabalho, ele nunca poderá amar você de volta. Em outras palavras, a experiência é a experiência de conexão que você está buscando em última instância. E essa experiência, ela pode apenas ocorrer entre as pessoas. E eu digo mais, eu concordo com ela parcialmente. A experiência de conexão que você está buscando em última instância é a experiência de conexão com Deus. Quando você se conectar com Deus, você vai entrar em conexão com seus colegas de trabalho. E é por isso que o perdão é a sua função primária, de acordo com os ensinamentos de Um Curso em Milagres.
E o efeito, né, esse efeito dessa onda que se propaga, né, dessa onda de consciência, dessa prática no trabalho é significativo. É o perdão que faz com que a cura da sua mente seja possível. E é uma mente curada que faz com que a verdadeira conexão seja possível. E é a verdadeira conexão que faz com que a sua realização no trabalho seja possível. Olha que bonito isso, né? Então ela tá pegando toda a nossa experiência no trabalho e levando de volta para Deus, né? Estamos de fato buscando Deus. Estamos de fato buscando um propósito maior. Estamos de fato buscando uma conexão com os nossos colegas de trabalho, com um propósito maior, com um trabalho que possa ser, como é que eu vou dizer para vocês? Possa ser entregue a partir de um desejo de contribuirmos com o mundo, ok? Muito bem. Vou ler mais uma pergunta, tá? Eu tô com pouco tempo aqui, vamos ler mais uma. Você pode me dar um conselho a respeito de como manter a compostura numa reunião na qual a coisa está esquentando? Essa é boa, né? Essa é boa. Quem nunca passou por aí, né? Primeiramente, mais importante, a qualquer momento que você não estiver em paz, esse é o momento de pedir por um milagre. Por favor, meu Divino Espírito Santo eu que coloco, ela não fala, né? Me ajude a ver essa situação de forma diferente. Me ajude a conhecer esse irmão como eu conheço a mim mesmo. E apenas por você fazer essa oração no seu caminho de volta para casa, até que você sinta a emoção dentro de você começar, faça isso na sua oração quando você estiver voltando para casa, até que você sinta que as emoções dentro de você começam a se acalmar e que você começa a retornar a um estado de não julgamento. Lembram que eu contei para vocês que no meu outro emprego eu ia para o trabalho fazendo oração do perdão? Para uma pessoa que eu entendia ter me prejudicado e voltava fazendo a oração do perdão para outra pessoa que eu entendia ter me prejudicado? É isso. Para ser clara, entretanto, note que os julgamentos do ego são tipicamente condenações, o que é diferente do julgamento do senso normal e do discernimento diário entre ideias ou objetos. Isso é muito importante. Não confundirmos os julgamentos do ego com o discernimento. A faculdade do discernimento é necessária e é uma virtude que precisamos desenvolver. Por favor, Jaque, dê um exemplo. Eu vou recrutar um estagiário para minha equipe, então eu tenho que ter discernimento ao entrevistar os meus candidatos com relação a qual candidato me parece mais adequado para as tarefas que eu preciso desenvolver. Ok? Isso é discernimento. O que é o julgamento do ego? Eu estou entrevistando lá o meu estagiário, o meu candidato a estagiário, e pensando, nossa senhora, como essa pessoa pode ser tão estúpida já com essa idade? Então, isso seria o julgamento do ego. O discernimento do espírito seria assim: esse candidato ainda não tem a maturidade que eu preciso, a maturidade suficiente da qual eu preciso para que ele possa ser um estagiário eficiente. Entenderam a diferença? Isso é muito importante. Eu vejo muitos estudantes de um curso de milagres caindo nessa ideia de que quando a gente estuda o curso a gente vira um capacho, a gente vira um idiota. Nós não sabemos nos proteger dos egos negativos das pessoas que nos cercam. Nós não sabemos estabelecer limites saudáveis e concretos e firmes. Não é isso. Então, isso é perfeito aqui o que ela coloca. Desta forma, antes de você falar sobre qualquer ponto na reunião, simplesmente pergunte-se a si mesmo essa pergunta aqui que é valiosíssima.
O que eu estou para dizer vai reduzir ou aumentar o conforto que essa pessoa está se sentindo em se comunicar abertamente comigo. Você pode também colocar a coisa desta forma, elaborar a pergunta dessa forma. O que eu estou prestes a dizer vai expandir ou contrair a minha conexão com essa pessoa? Como você já deve ter notado, quão mais você fica com a mentalidade, você fica com a mentalidade dos milagres, menos impulsivo você fica na sua fala. E então, será muito menos provável que você diga algo que você vá se arrepender mais tarde. Juntamente com isso, é útil lembrar a você que o momento que você no qual você puder sentir a outra pessoa aumentando o seu tom, então este é um sinal de que você não está escutando a pessoa no nível que essa pessoa deseja ser ouvida, escutada. Essa é boa. Essa é muito boa, né? Então, às vezes, nós achamos que nós estamos nos comunicando, mas a outra pessoa não está. Lembre-se de que a palavra comunicação, ela vem da mesma raiz latina da palavra comunhão, né? Então, nos comunicarmos, nós temos que ter certeza de que nós estamos nos comunicando. Conversar não necessariamente é se comunicar. Aprender a se comunicar com clareza, já falei isso para vocês, é uma virtude que nós temos que desenvolver no nosso trabalho. Nós temos que aprender a ser claros, diretos, honestos. Lemos um texto sobre isso aqui da Melody, no livro da Melody, algumas semanas, talvez uma semana, uns 15 dias, não sei. Então, às vezes, nós achamos que estamos nos comunicando e não estamos. E aí, quando a gente vê que não está, a gente já está gritando, né? Muito bem. Se você puder captar sob as palavras do seu interlocutor qual é o medo que está dirigindo, então você terá uma chance muito maior de se comunicar de maneira eficaz na sua reunião, em vez de gastar o tempo do outro quando um começa, né, a atropelar o outro. Um começa a falar e o outro não deixa falar, enfim, essas coisas que acontecem, né? Muito bom. Vou ler mais uma, tá? Eu tenho medo, eu vou ler essa também porque também tem a ver com comunicação, então a gente já se mantém aqui no mesmo tema. Eu acho que esse tema da comunicação é super importante, né? Tem inclusive hoje cursos de comunicação positiva, comunicação não violenta. Tem cursos a respeito disso que são muito bons, que nos ajudam a aprendermos a falarmos sem ser a partir do ego. Eu vou dar uma dica para vocês, que é uma dica dos grupos de 12 passos, né? Alcoólicos Anônimos e companhia. Eu preciso aprender a falar apenas de mim, da minha experiência. Eu não posso falar do outro. Olha, eu estou me sentindo dessa forma assim assado. Eu vejo essa situação dessa forma assim assado. Eu blá 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 blá. Eu, é sempre eu, sempre começa comigo. Tá? Sempre começa comigo. Isso é um truque infalível para você sair das defensividades do ego. Tá? Então eu só falo de mim. Eu posso até dizer assim: eu não concordo com o que você está dizendo. Esse não é o meu ponto de vista a respeito da situação. Estou discordando. Ou eu não vejo a minha própria atuação no trabalho dessa forma. Ou eu estou disposta a fazer isso assim, assim, para resolver o problema, né?
E aí acho que lembra muito o que o Marco Túlio contou pra gente aí tem uns 4 dias, né? E focar também no problema e na solução do problema e não na outra pessoa. Nós temos um problema na empresa, o que nós podemos fazer para resolver? De que forma eu posso contribuir para resolver essa situação? Eu me disponho a fazer XYZ. E eu posso dizer também, olha, eu estou me sentindo muito sobrecarregada. Eu entendo que essa pessoa tinha que estar me ajudando e essa pessoa não faz o trabalho dela. Eu me sinto desta forma. Eu não sei o que leva essa pessoa a não fazer a parte dela. Né? Ontem eu fui ao shopping e eu fui ao toalete. E quando eu saí do toalete, tinha uma moça, uma faxineira, e ela estava muito revoltada. E ela começou a falar com as pessoas que estavam no banheiro, eu inclusive, que a faxineira, que era antes dela, que tinha que pegar o turno antes dela, não fazia nada e saía para almoçar. Porque sabia que na hora do almoço dela, a primeira, a segunda pegaria o turno. E aí, então, o trabalho sobrava todo para a segunda. Faxineira, que era essa que estava falando com a gente, né? Para os homens que jamais entenderiam algo como isso, eu explico que isso é a situação no banheiro de um shopping, no banheiro feminino de um shopping, tá? As mulheres aí vão me entender perfeitamente. Aí, quando eu ia falar algo, uma outra falou algo maravilhoso, falou assim para ela. Então, tem uma maneira muito fácil de você resolver isso. Quando você chegar no banheiro para limpar, você vai tirar fotos do estado do banheiro e vai mandar para sua supervisora. E aí você vai estar provando um ponto. E pode até dizer, aí parte minha, né? Eu não falei nada. Fui embora. Lavei as mãos e fui embora. Pode até falar, olha, se a senhora quiser vir aqui no banheiro para confirmar que eu não estou mentindo, né? Então o que ela estava dizendo é o seguinte, que quando ela chegava no banheiro, ela não encontrava a faxina que ela tinha que fazer. Ela encontrava 2 faxinas, porque a outra não tinha feito. Porque sabia que ia dar a hora do almoço, pelo que eu entendi, algo em torno de 1h da tarde, e ela chegaria e teria que limpar tudo. Entenderam? É isso. Então a pergunta é: eu estou com medo de me comunicar a partir do meu ego. Então algumas vezes eu não me coloco quando eu sou confrontado. Como eu posso me posicionar a meu próprio favor no trabalho e ainda assim ser amoroso ao mesmo tempo? Isso aqui eu vivi muito, muito, muito. Isso é algo que eu precisei aprender depois de estar praticando o curso muito, né? Vamos ver o que ela vai dizer. É claro que o pensamento egóico pode envenenar os seus relacionamentos de trabalho através do ataque, por meio do ataque da culpa, mas isso não significa que a resposta amorosa seja o silêncio, de forma nenhuma. Obviamente, quanto mais alto você for na sua carreira, mais conversas difíceis provavelmente você terá. E se a sua tendência for se encolher e não dizer nada, então não apenas você estará desonrando o seu próprio crescimento, mas também estará interceptando o crescimento da outra pessoa, porque você estará permitindo que a outra pessoa abuse de você, tá? Uma dica que pode ajudar é falar apenas da sua própria experiência. Uau, já acabei de explicar para vocês. Olhem a sincronicidade. Em vez de tirar conclusões a respeito das motivações ou intenções do outro. Exatamente o que eu falei para vocês. Um dos 4 compromissos do Dom Miguel Ruiz. Eu não faço julgamentos, eu não tiro conclusões, eu não sei o que está acontecendo do outro lado. Talvez a outra faxineira não esteja faxinando porque, sei lá, tá com o braço quebrado. E eu não tô sabendo, tá? Em outras palavras, é melhor dizer, eu estou sentindo alguma tensão aqui, do que dizer, você está fora de controle. Adorei essa. Essa eu vou botar no meu repertório. Eu estou sentindo uma tensão aqui. Não, você está completamente descontrolado. Um outro exemplo. Vamos imaginar que você está tendo uma conversa na qual
alguém está começando a ficar agressivo e você está preocupado, que você então pode começar a reagir a partir do seu ego a qualquer momento. Nessas situações, lembre-se de que, a partir da perspectiva de um curso em milagres, a magnitude é o seu ser real, né? A sua conexão com o seu Cristo interno. É o seu poder e a ausência de defesas é a sua expressão. Isso significa que a sua primeira resposta sempre é pedir por um milagre que permita que você restaure a sua própria paz. Depois, talvez você simplesmente possa reconhecer a sua experiência. Quando você se comunica comigo dessa forma, é difícil para eu me conectar com o que você está dizendo. E o ponto aqui é que você não está respondendo agressão com agressão, que significa que o seu ego não está confrontando o ego do outro, mas preferencialmente você está meramente comunicando a sua verdade da forma como você a compreende. À medida em que você continuar a aplicar essas ferramentas, lembre-se de se manter pedindo por ajuda dentro da sua própria mente, sabendo que muito provavelmente você não será guiado com respostas específicas. Em vez disso, você será guiado para uma experiência de amor que permitirá que você perdoe. Como sempre, busque a conexão primeiramente e confie que as palavras corretas vão se seguir. Uau! Então, olha só que bonito, né? Difícil isso, né? Num primeiro momento, mas aí vou dizer para vocês que tem tudo a ver com a lição de hoje, né? Dou os milagres que tenho recebido. Então, no trabalho, eu vou lá e me conecto, né? E aí eu recebo um milagre, e aí eu dou os milagres que eu tenho recebido lá na minha reunião de trabalho, né? E isso me lembra a oração da lição 171. 71, perdão. Sempre me confundo, né? Que a gente pode fazer sempre que a gente tiver uma reunião difícil, tá? A lição 71, só o plano de Deus para a salvação funcionará. E a oração tá aqui no parágrafo 9. Antes de você ir para a reunião, você pode recitar essa oração. Senhor, o que queres que eu faça? Aonde queres que eu vá? O que queres que eu diga e a quem? No dia de hoje, tá? E digo mais, se você estiver fazendo a prática que a gente aprendeu semana passada, e eu digo a gente porque eu aprendi juntinho com vocês, de fazer a reunião, a oração, quando chegar no trabalho, eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil, eu estou aqui para representar aquele que me enviou, né? Não preciso saber o que dizer nem o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar onde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Pronto, já entreguei o meu dia no trabalho nas mãos do Espírito Santo, né? E aí, nos momentos específicos em que eu talvez tenha uma conversa difícil ou com o meu subordinado, ou com o meu chefe, ou com a minha equipe, aí eu já tô num modo, já configurei a minha mente para estar no modo mente certa, né? Mas aí não vai me acontecer nada? Ai, gente, claro que pode acontecer, né? A gente é humano, né? A gente é humano e a prática, ela vai nos trazendo a perfeição, vai nos aperfeiçoando, né? Mas aí acaba que a gente vai praticar dos milagres que tenho recebido, né? E uma coisa que eu sempre aconselho a vocês é que comecem o dia com a meditação, né? Comecem o dia com a meditação, isso é fundamental, né? Hoje, por exemplo, eu não comecei o meu dia com a meditação, né? Eu fiz algumas coisas, tomei meu café da manhã, tive algumas atividades, depois eu fui para academia, fiquei mais de 1 hora na academia, porque domingo é um dia que eu tenho mais tempo livre. E aí, quando eu cheguei, eu não estava me sentindo bem, algo dentro de mim não estava legal.
E eu falei assim, não meditei. E aí eu parei para meditar e para fazer minhas práticas do início do dia e imediatamente eu me centrei. E eu falei assim para mim mesma, eu preciso meditar antes de fazer o vídeo, porque se eu não fizer dessa forma, talvez o vídeo não saia bom. Então é assim que funciona, tá? Então você com a sua organização, primeiro as primeiras coisas, né? Levantando de manhã, começando o seu dia com a sua meditação, com as suas orações, com a sua prática espiritual. Aí então você vai para o seu trabalho, né? E você pode dizer para mim, poxa, já que eu tenho pouco tempo, mas você tem um transporte até você ir para o seu trabalho. Então aproveite, vá meditando no ônibus, vá meditando no trem, vá meditando no metrô, né? Você chega hoje num ônibus, no trem, no metrô, todas as pessoas estão com celulares na mão. Você pode fazer o download da sua meditação e ir fazendo ela todos os dias. Você pode levar o seu curso no seu celular. E aí você lê a lição e você pratica e eventualmente você pode assistir um vídeo do ano anterior, porque de manhã o vídeo desse ano não terá sido ainda publicado, né? Então você já entra na conexão com esse seu estado de mente certa, né? Aí, por exemplo, eu conto para vocês que eu vou para o meu trabalho de carro, né? Esses dias que eu tive que sair de Uber porque o meu carro tá na oficina, o que eu faço? Eu vou meditando. Aí o motorista tá lá, nossa senhora, eu fiz um monte de coisas essa semana. Tanto quando eu vou, quanto quando eu volto. E normalmente na ida, eu estou ouvindo uma palestra motivacional, uma aula de um curso que eu esteja fazendo. Ou eu estou ouvindo a minha Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, se eu não tiver colocado para ouvir cedo. Né? Eu faço muito isso. Eu ouço a Sutra dentro do carro e vou rezando. Né? E na volta eu também estou ouvindo uma palestra motivacional. Por quê? Porque agora, gente, os nossos carros têm o Bluetooth e a gente bota lá o celular para falar pelo rádio do carro, né? Então você pode também, se você estiver num momento mais aflitivo, você pode ir e voltar fazendo oração do perdão para alguém, tá? Então, a gente quando esse tipo de atividade é a nossa prioridade, nós vamos dar um jeito de espremer lá o tempo, não é? Você pode botar a sutra para você ouvir, ou a meditação para você ouvir, ou uma coisa bonita para você ouvir, o vídeo, enquanto você está lavando a louça, enquanto você está fazendo um trabalho mais mecânico. Ah, nesse trabalho aqui eu não preciso me concentrar muito, né? E por aí vai, tá bom? Então, gente, essa era a mensagem do dia, tá? Dou os milagres que tenho recebido. Compreendes que estás curado quando dás a cura. Aceitas o perdão como algo realizado em ti mesmo quando perdoas. Reconhece o teu irmão como tu mesmo e assim percebes que és íntegro. Não há milagre que não possas dar, pois todos te são dados. Recebe-os agora, abrindo o tesouro da tua mente onde estão guardados e dando-os aos outros, tá? Então, lembrando que hoje à noite a gente tem live, se Deus quiser, às 19 horas. Tá bom? Eu aguardo todos vocês lá. Eu deixo vocês então com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente mais tarde. Bye, bye.